A primeira coisa que eu quero que você entenda é que você deveria escrever mais. Mas eu não gosto de escrever, eu não consigo tirar as ideias da minha cabeça. Eu sei, muita gente sofre com isso. Muitos já me pediram socorro com isso. Eu mesma já sofri com isso, com esse medo pavoroso daquela página em branco. Só que nem eu e nem ninguém tem a solução mágica para essa sua falta de criatividade. Você não consegue escrever, desenvolver as suas ideias justamente porque você foge dessa tarefa. É simples assim. Deus está vendo você pedindo aí para o chat GPT escrever até os seus e-mails, tá? Se você não quer queimar os seus lindos neurônios nem para escrever um mísero e-mail, como que o seu querido cérebro vai conseguir escrever um texto inteiro, um artigo, uma notícia, quiçá um livro? Portanto, eu vou repetir. Você deveria escrever mais. E olha só, muita gente já fez isso e se destacou justamente por essa prática de anotar tudo. Um exemplo é meu queridíssimo Leonardo da Vinci. Olha só, ele carregava cadernos para todo lugar e anotava tudo. Opa! Desde invenções aleatórias, observações da natureza. Olha só, tá vendo? Tem desenho, tem texto. Isso aqui é um dos livros que tem das anotações que ele fazia. Ó, tá vendo? Dá para ver? Isso aqui mostra que escrever as suas ideias não quer dizer só colocar tudo em formato de texto. Meu Deus do céu. Você pode desenhar se você preferir, mas registra tudo. Esse hábito ajudou o Léo a ser um dos maiores gênios de todos os tempos. E não foi só ele não, tá? Albert Einstein também tinha um diário para colocar as reflexões de ciência dele. E não era só isso, ele também escrevia sobre as viagens que ele fazia. Isso é legal porque ajuda a sempre provocar o seu pensamento crítico, provocar sua memória, as suas emoções, tudo que está ali dentro da sua cabeça. Porque colocar tudo para fora é muito bom. Registrar, desenvolver, deixar sua criatividade ativa, sem ter preguiça de pensar sobre as coisas, aprender mais e tentar entender o que você aprendeu. Mas como que dá para desenvolver esse hábito de escrever mais? Se você quer ser uma pessoa que escreve com facilidade, que escreve bem, a melhor orientação que eu posso te dar é: faça da escrita um hábito, igual escovar os dentes. E não precisa ser um texto lindo, perfeito, maravilhoso todos os dias. Comece escrevendo qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Sabe aquela ideia que surgiu quando você estava tomando banho? Ou uma frase legal que veio na sua cabeça quando você estava na fila do supermercado? Coloca no papel, anota no celular. Sei lá, só não deixa escapar. O primeiro passo é criar um espaço seguro para suas ideias. E a primeira ideia prática aqui é você não se julgar tanto. O que a gente escreve nos nossos cadernos, nos nossos bloquinhos, aplicativos de notas do celular, não precisa ser algo brilhante. Pode ser caótico mesmo, estranho, pode ser bobo. A ideia é apenas registrar. Isso dá liberdade para suas ideias surgirem sem censura. E você já ouviu falar no Morning Pages? É um exercício simples, muito legal, criado pela escritora Julia Cameron. Basicamente, você escreve 3 páginas todas as manhãs, logo que você acorda, sem filtro. Por isso se chama Morning Pages, ou, em bom português, páginas matinais. Serve para tirar tudo da cabeça, como ali uma faxina mental. Pode ser uma ótima maneira de começar a se soltar aí na escrita. Você não precisa sentar para escrever só coisas do seu trabalho ou trabalho de faculdade e ficar esperando que um milagre aconteça para você começar a escrever bem de repente. Escreva primeiro para você, é terapêutico e faz maravilhas pelas suas habilidades de comunicação verbal. Depois que você criar esse hábito, você pode criar um sistema para organizar as suas anotações e não ficar com uma bagunça dessa aqui. Anotar ideias é só a primeira parte. Não deixa elas morrerem ali dentro do caderno. Se você já tentou anotar bastante coisa e depois se perdeu nas suas anotações, eu entendo muito bem o que você passou. Foi vivendo isso que eu descobri o método Zettelkasten.
Não se assusta com o nome, é um sistema muito bom de organização de anotações. A ideia básica é criar pequenos cartões para cada ideia que você tem e conectar esses cartões. Funciona mais ou menos como criar uma rede de ideias, uma teia de conhecimento mesmo. Eu vou explicar o Zettelkasten mais a fundo depois, mas já te adianto que ele vai ajudar a não perder nenhuma ideia, não esquecer nada que você aprendeu e nada do que você estudou. Vai ficar tudo muito bem guardadinho para você ter acesso sempre que precisar, porque fica tudo registrado e bem conectado, já pronto para você usar mesmo. O que significa que quando você quiser pegar uma ideia para um projeto específico, as conexões já estarão ali, prontinhas. Aí você pode terminar o seu trabalho muito mais rápido. Se você gosta de tecnologia, pode usar alguns aplicativos como Obsidian, que é o que eu estou usando, ou o Notion para isso. São ótimos para criar as suas redes de conhecimento, fazendo links aí entre as suas anotações e criando um cérebro digital, digamos assim. Por fim, teste estratégias simples para escrever mais. Você pode usar a técnica do Pomodoro, por exemplo. Já ouviu falar? Pega um cronômetro, pode ser no seu celular mesmo, então marca no relógio um alarme de 25 minutos para você sentar e escrever durante 25 minutos sem parar, sem revisar nada. Talvez você pode até reservar esses 25 minutos para fazer as suas páginas matinais ali do seu Morning Pages. É um bom começo para criar um hábito. Depois que terminar os 25 minutos cravado, não estica por nenhum minuto mais, você para por 5 minutos. E é uma pausa de 5 minutos bem longe do seu texto. Levanta, vai fazer outra coisa. Põe no relógio também, 5 minutos. O tempo limitado tira um pouco da pressão que você tem para ficar escrevendo perfeitamente. Aí o objetivo é justamente apenas colocar as palavras no papel. Depois você pode reler, pode revisar, ajustar, fazer o que você quiser com o texto. Mas faça isso só depois de fazer a pausa longe do seu texto. Outra opção é anotar perguntas. Às vezes, a melhor forma de começar a escrever é com uma pergunta. Quando você estiver lendo um livro, assistindo um vídeo ou simplesmente pensando em alguma coisa, anota as perguntas que surgirem na sua cabeça. Isso pode ser um ótimo ponto de partida para desenvolver uma ideia. Talvez você não encontre as respostas no livro que você está lendo agora, mas já vai ter um caminho ali registrado no seu caderninho para começar a pesquisar mais informações de outras fontes e aprender mais sobre o assunto, se é algo importante para você. Também comece a capturar ideias ao longo do dia. Tenha algo ali sempre por perto de você para compartilhar essas ideias. Pode ser um caderninho pequenininho desse aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, minha gente, ó. Que beleza para fazer anotação. Pode ser um aplicativo do celular, do Google Keep, Evernote, ou até o Notion mesmo. Registre as coisas no exato momento que elas vêm na sua cabeça, para não deixá-las se perderem para sempre. Porque sim, querida pessoa, você vai esquecer a maioria das coisas que passam pela sua cabeça ao longo do dia. Isso é natural do nosso cérebro. Além disso, se você não souber sobre o que escrever, você pode colocar um tema aí por dia. Todo dia, escolha um tema diferente para registrar com as suas próprias palavras. Pode ser um conceito qualquer que você aprendeu, pode ser alguma coisa que você viu na rua, pode ser até um comportamento que você teve recentemente que você gostaria de melhorar. Isso vai ajudar a estimular a sua curiosidade e vai te dar algo para começar, mesmo nos dias aí que você não tiver muita inspiração. Quer uma sugestão? Escreva hoje sobre como você acha que é o seu estilo de comunicação. Eu gravei um vídeo só sobre isso e você pode assistir para ajudar a entender melhor o que é o estilo de comunicação. O link está aqui na descrição. Ou seja, você também pode usar a escrita como uma reflexão. Escrever é uma ferramenta para refletir sobre a própria vida. Você pode começar descrevendo o que aconteceu no seu dia, depois você pode explicar o que você sentiu com relação a essas coisas que aconteceram. Esse tipo de escrita te ajuda a conhecer melhor a si mesmo e a desenvolver um pensamento mais crítico. Entendeu por que você deveria passar a escrever mais? Essas anotações feitas consistentemente se transformam em um arquivo de ideias e pensamentos que você pode usar para praticamente tudo. Desde construir um argumento para um artigo, ou até criar algo completamente novo e original para o seu trabalho, para um projeto pessoal. Você vai ficar sempre alimentando a sua criatividade
E quem trabalha produzindo conteúdo tem a obrigação de desenvolver esse hábito. No próximo vídeo eu vou explicar o Zettelkasten e como esse método pode transformar a maneira como você organiza aí e conecta as suas ideias. Então se inscreve no canal e ative o sininho para não perder, porque eu garanto que vai ser um divisor de águas para quem ama aprender e criar coisas novas. Agora, eu só quero ouvir uma coisa de você antes de eu ir embora. Me conta aqui nos comentários rapidinho qual desses métodos você já testou ou qual você vai começar a colocar no seu dia a dia. Ou se você tem outra técnica aí para organizar as suas ideias, eu também vou adorar saber. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.